Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje estarei meditando em mais um texto da Palavra do Senhor, e esse texto se encontra no livro do Gênesis, lá no capítulo 49, logo nos primeiros versículos. Vamos lá. Está aí na tela o texto, Gênesis 49. Olha só o que diz o texto. Claro, eu estarei meditando mesmo sobre os versículos 8, 9, 10 e 11, a respeito de Judá. Mas para vocês entenderem por que a bênção ela vai para ajudar, nós temos que entender os 3 primeiros filhos de Jacó. Então, Jacó, sabendo que ele partiria, ele chama os seus filhos e os abençoa. Olha só. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Então veja que Jacó ele vai fazer uma profecia para um futuro. Ajuntai-vos e ouve, filhos de Jacó, ouve a Israel, vosso pai. Aí ele começa com Rúben, o primogênito, primeiro filho de Jacó. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as minhas primícias, do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. E ele continua: impetuoso como a água, não será mais o excelente. Olha, tudo que ele falou agora vai dizer que não é mais. Por quê? Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Isso está lá em Gênesis 35, 22, quando Rúben se deitou com Bila, a concubina de Jacó. Então ele maculou o leito do pai. E depois ele vai para os 2 irmãos, Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Olha só. Isso aqui aconteceu quando Diná foi violentada por Siquém, e aí os 2 irmãos, eles pegaram suas espadas e atacaram os homens que estavam desprevenidos, mataram todos os homens da cidade. Este foi o conselho aí entre Simeão e Levi, pois que no seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. E o que o Senhor falou? Que eles seriam divididos e espalhados entre Israel. Interessante. Tanto aí o Simeão como o Levi. E aí chega no Judá, que é o foco nosso. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se
como leão, como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, o filho da jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. E aí vai para o Zebulon. Mas veja bem que dos três primeiros filhos, os três não foram abençoados. Não tiveram bênção para eles. Por quê? Porque de uma forma eles transgrediram o mandamento do pai. E aí, quem vem logo? Judá. E ele fala um negócio interessante. Ele fala que outra coisa, Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Veja que em Judá começam as coisas se cumprirem. Não aqui no período dos juízes, mas da monarquia. Claro, o primeiro rei foi Saul, mas a partir de Davi, a tribo de Judá, ou as duas tribos, Judá e Benjamim, elas foram governadas por um descendente de Judá. Se você pegar a genealogia de Mateus, que está lá no capítulo 1, pode ver que ele começa a genealogia a partir de Abraão, da chamada de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, seus irmãos, e ele vai, Judá gerou a Tamar, Pérez, Zera, e vai embora. Quando chega lá na frente, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, que foi a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, lá embaixo. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão Acais, Acais Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon Josias, só rei que governou o povo. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Zorobabel, lembra quem é que trouxe o povo lá do exílio? Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor gerou Zadok, Zadok Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Mashiach. Então veja bem que aí Judá gerou de Tamar a Pérez. Então pode ver que todos os reis de Israel, quase todos, exceto aí Saul, e também tirando as 10 tribos do norte que foram levadas para o cativeiro, mas somente as 2 tribos do sul que foram para o exílio babilônico e de lá retornaram e deram continuidade, somente a linhagem de Judá é que permaneceram no trono. Interessante, permaneceram no trono. Por isso que aí, voltando lá em Gênesis 49, olha só, Judá, teus irmãos te louvarão, e a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Ou seja, a mão sobre a cerviz aqui, sobre o pescoço. Ele vai vencer. Os filhos de teu pai inclinarão a ti.
Ou seja, os demais vão inclinar aqui no sentido diante de alguém que é superior. E o rei era superior. E ele continua mais. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se, como leão e como a leoa. Quem o despertará? Então aqui ele fala que Judá é um leãozinho. Por isso que ele fala leão da tribo de Judá. Está escrito lá. Está lá em Apocalipse. Tem também, olha, o remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio dos povos, como leão entre os animais da floresta, como leão forte entre os rebanhos de ovelhas, leão que quando ataca destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Ou seja, o remanescente de Jacó estará entre as nações. Está falando do cativeiro, mas ele continua ainda como leão entre os animais. Interessante isso aqui. E aí no capítulo 5 de Apocalipse, vamos lá ler Apocalipse, olha só. Aí está falando o quê? Aí está falando do livro selado com 7 selos, lá de Apocalipse. E aí o texto diz o seguinte: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito por João, porque ninguém foi achado digno de abrir, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão, olha aí, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veja que lá em Apocalipse está falando do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e foi achado digno de abrir o livro que estava selado com 7 selos. E aqui fala que Judá é um leãozinho. Então está apontando isso aqui, falando que Judá é um leãozinho, está apontando lá para o futuro, para Jesus, que Jesus ele é o leão da tribo de Judá, o único que venceu a morte, e ele foi o único digno de abrir o livro selado com 7 selos. Este livro ninguém podia desatar os selos e nem olhar para ele, mas um só, o leão da tribo de Judá. Então por isso que quando Jacó falou: Judá, você é um leãozinho, porque o leão viria no futuro, o grande leão que é Jesus, o leão da tribo de Judá. E ainda continua o texto: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Quem é esse? Siló aqui, a palavra hebraica Shiló, essa palavrinha aí que está do lado direito, Shiló é aquele a quem é isto, ou o que pertence a ele, o que pertence a ele. E aqui fala de bastão, o bastão, o shakar, o hakar, né, seria a pronúncia correta no hebraico, hakar. O hakar, ele é um tipo de governo. Claro, o cetro aqui, o bastão, ele fala do governo, governar. Então, o governo de entre seus pés não arredará de Judá. Por quê? Porque, como eu disse, a árvore genealógica de Jesus, ela começa com Abraão e passa pela linhagem real, e ela se encerra em Cristo, até que veio Jesus. Pode ver que a Bíblia não tem mais genealogia após Jesus, acabou. Não se tem mais. Depois de Jesus não tem mais nenhuma árvore genealógica. A árvore genealógica se encerra em Cristo, porque tudo aqui que Jacó disse, o cetro não se arredará de Jacó, de Judá, melhor dizendo, que é a vara, né? A vara, o bordão, aquilo que as pessoas usavam como sinal de autoridade, o bastão.
E o cetro não se arredará de Jacó, nem o bastão, é o governo aqui, tá? Mesmo, claro que uma palavra aqui é o Shebet, e aqui é o Haká. Mas tudo se trata do governo, aqui é a vara de governar, aqui é o cetro do bastão de governo, de entre os seus pés. Então é ele que governaria, até que venha o quê? Aquele que pertence. E ele diz, e a ele obedecerão os povos. A ele quem? A este que assumiria o cetro, o governo da casa de Judá. E aí, interessante, olha só o que diz lá em Mateus 2,6: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Olha aí, está falando dentre os principais de Judá, dentre os maiorais de Judá, pois de ti virá o líder, ou seja, o governo está sobre quem? Sobre Cristo. E a Bíblia toda vai falar sobre Jesus, aquele que estava dito nas Escrituras. Tem um texto lá em Atos, no discurso de Pedro, Atos capítulo 2 de Atos, está lá na frente do discurso de Pedro. Olha só, quer ver? Vamos lá na frente, olha aqui, falando de Davi, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, falando de Jesus. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à direita, para que eu não seja abalado. E lá na frente ele coloca, olha, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Falando de Jesus. E aí, no 30, olha o 30, sendo pois profeta, quem? Davi, está falando de Davi, Pedro, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que não foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos somos testemunhas. Veja bem. Então, olha, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado, por que Davi sabia que Deus havia jurado? Porque lá na profecia de Jacó para seu filho Judá, ele falou assim: o cetro não se arredará da casa de Judá, até que venha Siló. E aí, como eu disse, toda a linhagem real passa pela linhagem de Judá, até que veio Jesus. E Davi sabendo disso. Olha, lá em 2 Samuel, profeta Samuel, segundo livro, Deus falando para Samuel diz, para Davi: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu corpo, e eu estabelecerei o reino dele. E ali a ideia de um reino para sempre. Olha, o Senhor fez o juramento a Davi, Salmos, um juramento firme que ele não revogará: colocarei um dos seus descendentes no trono. E aí em Lucas 1,32, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Olha só, da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Aí Atos 13, 23. Ou seja, todo o governo, o cetro governo em que os povos obedeceriam a ele, estava apontando para Cristo.
Então de Judá viria o libertador, aquele a que os povos obedeceriam. E vamos mais para encerrar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Vamos lá então para o versículo. Tem mais coisas para dizer, mas é o básico aqui. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Olha só. Quem se lembra do jumentinho? Está lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. E aí tudo isso se cumpre lá em Mateus 21:5. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então por isso está aqui. E ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e sua capa em sangue de uvas. Então, muito provável, sangue de uvas, aqui tem uma passagem lá no livro do Apocalipse, que fala que Jesus estava com as suas vestes salpicadas de sangue. Porque aqui em Mateus 21:5, Jesus ele entra em Jerusalém como um rei humilde, montado num jumento, não em um cavalo. Mas lá no livro de Apocalipse, Jesus ele vem vitorioso, montado em um cavalo, e as suas vestes estavam salpicadas de sangue, porque ele veio executar o juízo sobre os moradores da terra. Este é Cristo. Veja que Jesus já estava sendo prometido e falado desde as páginas do Antigo Testamento, desde o Gênesis. A gente pode voltar mais um pouquinho ainda, a gente pode voltar em Gênesis 3:15. Lá em Gênesis 3:15, olha o que diz Gênesis 3:15. Vamos ler e eu vou encerrar. Gênesis 3:15, olha. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente, não é os seus descendentes, e seu descendente. Este, quem? O descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só. Então, desde Gênesis 3:15, está falando de quem? De Cristo, que foi prometido que ele feriria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás, porque foi o Satanás que levou o homem, enganou o homem e levou o homem. Claro, tem culpa do homem, mas também tem a participação de Satanás. Todos eles receberam as devidas punições. Então pode ver que desde as páginas, deixa eu voltar aqui para o principal. Então podem ver que desde as páginas das Escrituras, desde o início, desde o Gênesis, o Cristo estava sendo prometido, aquele que salva, aquele que liberta o homem, aquele que livra o homem da ira vindoura, somente um, Cristo Jesus. E como vocês viram, desde lá, Judá, desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, este Jesus, o Salvador, ele estava sendo prometido para ser aquele que livraria o povo da condenação eterna. Que Deus em Cristo abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.